Nós estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos e internautas. Estamos iniciando mais uma edição da nossa programação, programa de oração e mensagem bíblica, o programa Despertar para o Saber em Cristo. Estamos desejando uma excelente noite a todos e a todas as senhoras e a todos os senhores, a graça e a paz. A partir de agora você vai estudar conosco mais uma série especial dos nossos estudos, os nossos vídeos. Hoje o nosso estudo especial, o nosso vídeo especial fala sobre os atributos fundamentais do cristão. É a quarta série, o quarto vídeo. E hoje nós estamos iniciando o estudo completo sobre a santidade. A base do nosso texto, do nosso estudo está em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, e no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Estamos iniciando mais uma série especial nossa agora. A partir deste momento você fica conosco para esse estudo maravilhoso e edificante que vai trazer renovo para a sua vida. E fique conosco. E a base do nosso estudo, como nós falamos aí, está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, e o livro de Hebreus 12 e 14. Essa é a base do nosso estudo, a base bíblica do nosso estudo sobre a santidade. A definição do nosso estudo, essa definição sobre santidade, é a separação do pecado e a dedicação exclusiva a Deus. Aplicação prática para nós cristãos nos dias atuais. Deixa eu ajeitar a nossa câmera aqui. Deixa eu regular a nossa câmera. Deixar aqui no padrão. Pronto, deu beleza aqui. E a nossa aplicação prática para os dias atuais é viver de maneira pura e íntegra para Deus. E santidade é um chamado irrevogável do cristão a viver uma vida plena com Deus. Aí o nosso texto base, agora a gente vai ler o nosso embasamento que tiramos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O outro embasamento do nosso estudo está no livro de Hebreus 12, versículo 14, que diz assim: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. O início, agora vamos para o início dos pontos do nosso estudo. Aqui o primeiro ponto do nosso estudo diz assim: a santidade é um reflexo do caráter de Deus na vida do cristão. Outro ponto que diz assim: é o quarto atributo fundamental do cristão. Aí vem primeiro a fé, o amor, a esperança, tudo nós já falamos aí. Hoje nós estamos falando sobre a santidade. Outro ponto que diz assim: não é uma opção, mas um mandamento. Você vai ver como um mandamento, você vai ver Levítico 11, versículo 44, em Hebreus 12, 14. Que esse Hebreus 12, 14 foi a base do nosso estudo, onde a gente leu aí. Aí diz aqui o nosso ponto aqui inicial, diz aqui: o que é santidade? É a separação do pecado e a consagração a Deus. Esse significado aqui em hebraico
Em hebraico significa Godex, que tem a tradução separado. E em grego é Argios, tem o significado sagrado, sagrado ou consagrado. Aí outro ponto do nosso estudo que fala aqui, dois lados da santidade. Aqui existe também os dois lados da santidade, que é o lado negativo e o lado positivo. O lado negativo está aqui no nosso estudo, mas nós vamos deixar ele para trás. Eu fiz risquei aqui, mas está no nosso estudo também, mas a gente não vai ler esse lado negativo porque não nos interessa. O que interessa aqui é sobre a santidade. Aí vamos falar sobre o lado positivo da santidade, que é a consagração a Deus, viver para glorificar a Deus, ter um estilo de vida dedicado à vontade de Deus, à oração, à palavra e ao serviço, e o amor a Deus. Lembrando que quando for lá no final do nosso estudo, a gente vai fazer aquela oração de agradecimento a Deus. E para você lembrar aí, nós estamos falando hoje sobre a santidade, uma série especial que já vai no quarto estudo. Hoje nós estamos falando sobre a santidade, que é o quarto atributo fundamental do cristão. E vamos continuar. E o lado positivo que você viu aí, quer dizer, que é a consagração a Deus, viver para glorificar a Deus, ter um estilo de vida dedicado à vontade de Deus, à oração, à palavra e ao serviço, como nós falamos. Aí, em Romanos, no capítulo 12, diz assim, capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim. Outro ponto do nosso estudo que fala assim, porque a santidade é fundamental. Aí temos alguns pontos aqui que fala aqui, porque a santidade é fundamental, porque Deus é santo. Olha aí, porque Deus é santo. Deixa eu só ajeitar um pouco aqui a câmera, subir mais aqui um pouco, centralizar ela um pouco. E primeiro ponto da porque a santidade é fundamental, porque Deus é santo. Aí nós vamos ler em seguida aqui Isaías 6 no versículo 3. Aí outro ponto da importância da santidade, porque fomos comprados por preço. Aí o ponto B, aí o ponto C, porque o Espírito Santo habita em nós. Pronto, aí agora a gente vai iniciar lá, porque a santidade é fundamental. Diz assim, porque Deus é santo. Isaías 6,3 diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da glória. Aí diz assim, somos chamados a refletir esse caráter. Uma observação que colocamos, somos chamados a refletir o caráter, que é o caráter da santidade de Deus na nossa vida. Porque fomos comprados por preço. Aí esse ponto B aqui, nós colocamos aqui o embasamento bíblico, que é em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20, que diz assim: acaso não saiba que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que foi lhe dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Aí fala outra observação que diz assim: santidade e gratidão vivida com ações na nossa vida.
O ponto C fala assim, porque o Espírito Santo habita em nós. Aí colocamos aqui o embasamento, é um pouco grande aqui, mas dá para a gente ler aqui no nosso estudo. O embasamento que colocamos aqui o 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 8, que mostra aqui que o Espírito Santo nos santifica. Versículo 3 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 8. Versículo 3, iniciando, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Capítulo 4, versículo 4, que diz assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Versículo 5 diz assim: não com a paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Versículo 6 diz: neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Versículo 7 diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Versículo 8 diz assim: portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Aí uma reflexão colocamos aqui em cima desse capítulo aqui, versículo. Ele fala assim: ele nos capacita a dizer não, sempre dizer não ao pecado. Aí embasamos aqui com um versículo também da Bíblia que diz assim, Romanos no capítulo 8, versículo 13, diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Outro ponto agora aqui, vamos para outro ponto do nosso estudo, que fala como viver em santidade nos dias atuais. E fala, primeiro ponto, que fala sobre a renovação da mente, que está em Romanos 12, no versículo 1 e 2, que diz assim: livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, diz assim, versículo 1: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aí diz assim, a reflexão diz assim: evitar sempre contaminações visuais, musicais, digitais, que levam sempre ao distanciamento da nossa santificação. Evitar esses pontos sempre. Outro ponto, o ponto B do nosso estudo. O primeiro ponto que nós lemos aí, que ele falou aí sobre renovação da mente. Agora a gente vai ver o ponto A, aí vamos ver o ponto B, que é guardando o coração, que está no livro de Provérbios 4, no versículo 23, que diz assim: acima de tudo guarde o coração, pois ele depende toda a sua vida. Olha que maravilha. Aí diz assim, uma pequena observação colocando: vigiando as emoções, os relacionamentos e os desejos para a nossa vida. Então iremos sempre estar atentos, guardando o nosso coração. Ponto C do nosso estudo: praticando a palavra de Deus sempre, sempre no cotidiano da nossa vida. Praticando a palavra de Deus
todos os dias no cotidiano da nossa vida. Tiago, livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aí diz assim, a reflexão diz: ler e aplicar a leitura da palavra de Deus diariamente para com a nossa vida. Que maravilha! Outro ponto, que é o ponto D do nosso estudo, que fala assim: fugindo da aparência do mal. Diz assim, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 22, diz assim: abstende-se-vos de toda forma de maldade, do mal. Aí diz assim, a reflexão é evitar ambientes, conversas e atitudes que alimentem sempre o pecado para a nossa vida. Aí vamos agora estudar outro ponto que fala assim sobre os exemplos bíblicos de santidade para com a nossa vida. Exemplos bíblicos, aí colocamos aqui 3 exemplos bíblicos de santidade. A gente também pautou referente à palavra de Deus, fizemos um embasamento de cada ponto desse aqui. E o primeiro ponto que nós colocamos 3 pontos: José no Egito, Daniel e colocamos Jesus. Os 3 exemplos de santidade que tiramos da palavra de Deus. Tem mais, mas colocamos esses 3. O primeiro ponto que fala sobre José do Egito, aonde ele resistiu à mulher de Potifar, que está escrito no livro de Gênesis, na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 39, que você vai ler toda essa parte aí, que onde José foge da mulher de Potifar, e onde mostra em Gênesis, no capítulo 39. Outro exemplo de santidade nós colocamos Daniel e seus amigos. Não se contaminaram com a comida do rei, onde mostra em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: Daniel, porém, decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para não se contaminar. Outro ponto que nós colocamos, deixa a gente aqui ajeitar a nossa câmera. Outro ponto que nós colocamos, que fala sobre Jesus, em Hebreus 4, no versículo 15, que mostra Jesus santo, sem pecado, nosso modelo supremo para nós cristãos. Aí Hebreus 4, no versículo 15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Esses foram os 3 pontos que colocamos aqui de exemplos de santidade que a Bíblia mostra. Tem mais, mas nós colocamos só esses 3: José do Egito, Daniel e Jesus. Aí vamos ver agora o outro ponto do nosso estudo, que fala sobre os frutos da santidade. Quais são esses frutos da santidade para a nossa vida, para nós cristãos nos dias atuais? O primeiro ponto que nós colocamos foi a intimidade com Deus. Aí embasamos aqui na palavra de Deus como base Salmos 24, no versículo 3 e 4, que diz assim: Salmo capítulo 24, no versículo 3 e 4, que diz assim, 3 versículos: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? No versículo 4 diz assim: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Aí, outro ponto do nosso estudo, os frutos da santidade, colocamos aqui a autoridade espiritual, que está lá no livro de Atos, capítulo 19, no versículo 13 ao versículo 16, mas nós vamos ler aqui, um pouco grande, mas nós vamos ler, que fala sobre os filhos de serva e o uso irresponsável do nome de Jesus. Essa parte aqui, ela mostra aqui
no versículo, vamos iniciar aqui para a gente entender. Aí fala em Atos 19, 13 ao 16. Versículo 13, iniciando. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir. Aí, sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Aí o versículo 14 diz assim: os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Serva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Versículo 15 fala assim: um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Aí versículo 16 diz assim: então o homem que estava com o espírito maligno saltou sobre eles e os dominou a todos que estavam ali, espancando com tamanha violência que fugiram da casa nus e feridos. Pronto, esse capítulo aí mostra aí sobre a autoridade espiritual que está em Atos 19, 13 ao 16, versículo 13 ao 16, que mostra aí os filhos de Serva e o uso irresponsável do nome de Jesus. Eles estavam ali fazendo aquela profetização, aquela oração em nome de Jesus, mas mostra aqui que a questão da espiritualidade, onde o Espírito falou que conhecia Jesus, conhecia os profetas, mas não conheceu eles. A questão da autoridade espiritual, a santificação, nesse caso aqui falhou aqui, e os espíritos tiram para cima deles aí. A Bíblia fala aqui que no versículo 16 que fala que foi tamanha violência que os servos ali que estavam orando fugiram da casa nus e feridos, espancados também. Por isso que a questão da santidade, ela é de fundamental importância para a questão da autoridade espiritual sobre os espíritos malignos. E vamos continuar, que fala sobre o próximo ponto do nosso estudo, fala aqui sobre testemunho eficaz, ainda na questão da série ainda sobre os frutos da santidade. O testemunho eficaz também é de fundamental importância, que está no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 14 ao 16, que diz assim: testemunho eficaz. Aí versículo 14 diz assim, versículo 14: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Versículo 15 diz assim: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Versículo 16 diz assim: assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Outro ponto, agora a gente vai para outro ponto do nosso estudo ainda, que fala sobre a importância da alegria plena, que está lá no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 11, que diz assim: Tu me farás conceder a vereda da vida e a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Outro ponto do nosso estudo que fala sobre a vida eterna. Outro ponto importante que fala sobre do nosso estudo, fala sobre a vida eterna. Hebreus no capítulo 12, versículo 14, que diz assim:
Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Prontos, concluímos agora os nossos pontos da importância da santidade. Agora vamos para outro ponto do nosso estudo que fala assim: temos que ter uma vida separada exclusivamente para Deus nos dias atuais. Aí colocamos 3 pontos de observação que fala assim: a santidade é progressiva, exige decisão diária para nós cristãos. Outro ponto que diz assim: o mundo precisa ver os cristãos atuais santos e não religiosos. Precisam ver nós cristãos santos, santificados em Cristo Jesus, não religiosos. Outro ponto também que fala assim: Jesus está voltando por uma igreja santa, santificada e irrepreensível. Aí vamos agora à conclusão agora, a nossa oração de agradecimento, a nossa oração, nosso clamor de santidade para a nossa vida. E queremos agradecer a todos os nossos amigos, nossos irmãos, aos nossos internautas que participaram, que estudaram junto conosco a respeito do nosso estudo de hoje. O nosso estudo bastante edificante, que vai trazer renovo para a sua vida, vai trazer edificação para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. E a gente vai concluir. Nós estamos agradecendo a todos vocês. E a nossa oração diz: Pai Santo e Justo, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, diante da tua majestade, reconhecemos que tu és santo, santo, santo. Não há mancha em ti, nem sombras de impureza em ti, Senhor. Te louvamos porque, mesmo sendo nós pecadores, o Senhor nos chama à santidade. Não por mérito nosso, mas pela graça de Cristo em nossa vida. Senhor, louvado seja o teu nome sempre na nossa vida. Senhor, queremos subir ao teu monte, queremos habitar em teu santo lugar, Senhor. Louvado seja o Senhor na nossa vida sempre. Senhor, purifica nossas mãos sempre, Senhor. Purifica nossas mãos das obras do mal. Nos santifica, Senhor. Senhor, santifica o nosso coração para que ele seja totalmente teu, exclusivamente teu. Livra-nos da idolatria disfarçada, da vaidade, Senhor, das compaixões da carne desse mundo. Senhor, queremos ser como Paulo. Nos ensina a apresentarmos hoje os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome sempre, Senhor. Louvado seja a tua santidade em nossa vida, no nosso coração. Senhor, queremos viver de forma diferente neste mundo, com a mente renovada pela tua palavra, sempre o nosso coração renovado pela tua palavra. Que o teu Espírito nos ajude a modificar as obras da carne, Senhor, em nossa vida, e vivermos sempre, Senhor, com o domínio próprio em nossa vida, Senhor. Senhor, nos dá-nos, Senhor, a mesma decisão de Daniel, Senhor, que a Bíblia fala que não se contaminou com que ofende o teu coração, Senhor. A Bíblia mostra que Daniel não se contaminou, Senhor. Senhor, queremos também, Senhor, que a tua santidade seja algo exclusivo em nossa vida, e que o mesmo temor que havia também, Senhor, em José,
Ele poderia, Senhor, pecar contra o Deus vivo, mas e assim ele não fez, Senhor. O Senhor, ele repreendeu o pecado, Senhor. Ele espantou o pecado da vida dele. Senhor, enche a nossa vida de luz, a luz de Cristo, para que brilhe nossas obras, as obras boas, as obras do Senhor, brilhem na nossa vida, e que o teu nome seja sempre glorificado, Senhor, em nossa vida. Pai, queremos ver a tua face, por isso ajuda-nos a buscar a paz, a santificação cada vez mais para a nossa vida, pois sabemos que sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Sem a santidade, Senhor, neste mundo nós não estamos fazendo nada. Senhor, nos ajuda a nos tornar cristãos santos, cristão puro, cristão 100% renovados, Senhor, santos, que sejamos reconhecidos pelos céus, Senhor, como filhos teus, Senhor, filhos do Senhor, filhos santos, filhos separados, filhos consagrados à santidade do Senhor. Senhor, nos conduza à vereda da vida, onde há alegria plena de tua presença, onde a alegria sempre irá reinar, Senhor. Nos conduza a essa vereda da vida, Senhor, porque com certeza iremos ter alegria plena, Senhor. Senhor, e quando a tentação bater a nossa porta, lembra-se de nós, lembra de nos ajudar, Senhor, e que em nome de Jesus a nossa santidade, a santidade colocada por Ti, nos ajude, Senhor, a suportar todas as tentações e negar as tentações, como José fez também, Senhor, com a mulher de Potifar, Senhor. Senhor, que a Tua glória, a Tua esperança, a Tua força, a Tua renovação, a Tua santidade, a Tua esperança, a Tua força maior recaia sobre a nossa vida sempre, Senhor. Senhor, consagramos tudo a Ti, Senhor, neste momento. Nos santifica na verdade, nos santifica na Tua palavra, nos santifica cada vez mais também no Teu amor, nos santifica, nos prepara, Senhor, com relação ao amor ao próximo, aqueles que estão bem próximos de nós, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador, o Senhor que é o modelo supremo de santidade para a nossa vida, o modelo que queremos para a nossa vida. Senhor, obrigado, Jesus, por essa maravilha de participarmos, Senhor, de estudarmos um conteúdo tão maravilhoso e exaltador como esse estudo, Senhor. Porque através desse estudo, Senhor, sobre a santificação, milhares de pessoas irão, Senhor, reconhecer a Tua glória, reconhecer a Tua majestade e reconhecer também a santificação do Senhor para com a vida deles, para com a vida delas. Senhor, obrigado, Jesus. Te agradecemos por mais um momento na Tua presença, mais um estudo edificante que vai trazer renovo, trazer edificação para a vida da nossa igreja, para a vida dos nossos irmãos. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Senhor no nosso coração, Senhor. O Senhor que nos sopra, Senhor, o nosso coração com esse maravilhoso ensinamento. Senhor, agradecemos, Senhor. Senhor, pedimos uma bênção especial agora neste momento, Senhor, para os nossos irmãos em Cristo, Senhor. As igrejas, tanto no Brasil como no mundo, que o Senhor venha derramar a Tua infinita bênção, a Tua bondade sobre a nossa vida, sobre a vida dos diáconos, bênção e bondade na vida dos diáconos, bênção e bondade na vida dos presbíteros, bênção
e bondade infinita na vida dos pastores. Bênção e bondade infinita na vida de todas as pessoas, as mulheres, as senhoras que trabalham nos departamentos internos das diversas igrejas no mundo. Bênção e bondade, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Senhor, te agradecemos, Jesus. Tu és maravilhoso para com a nossa vida. Te agradecemos pela tua santidade ter alcançado a nossa vida, Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.